Irmãos, hoje eu quero então falar sobre direção divina em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Aqui nesta direção divina, o título desta mensagem é: Vai para a tua casa e anuncia as grandes coisas que o Senhor te fez. Nesse texto nós vemos 3 pedidos. O pedido dos demônios: Jesus, lança-nos nos porcos. Jesus atendeu. O pedido dos moradores de Gadara: Senhor, vai-te embora daqui, porque quando Jesus chegou lá, ele já deu um prejuízo de 2.000 porcos para aquele pessoal lá. O pessoal queria se livrar de Jesus. Jesus também atendeu esse pedido e foi embora, como vimos no final do texto. Porém, um pedido Jesus não atendeu, que foi o pedido daquele homem que antes era endemoniado, que pediu a Jesus: Senhor, eu quero ir contigo. E este pedido Jesus não atendeu. Jesus disse: Não, você não vai comigo, você vai ficar. E você vai ficar, e você vai voltar para a sua casa, e você vai anunciar lá as grandes coisas que eu fiz na sua vida. E não só lá, mas em toda a Decápolis, para todas as pessoas, você vai anunciar. Irmãos, antes de Jesus chegar aqui, Jesus estava anunciando o Evangelho do Reino, estava pregando a palavra, fazendo milagres, curando, libertando, enfim, manifestando o reino de Deus na terra. Quando já chega ao final do dia, ele está cansado. É nesse momento que ele vai fazer a travessia do mar, para chegar lá em Gadara, para libertar esse homem. E é nessa travessia que vem a tempestade.
E muitos teólogos defendem que essa tempestade foi uma tempestade natural. Eu não concordo com eles. Outros teólogos defendem, e aí eu concordo, que essa tempestade foi levantada pelos demônios. Aquela legião de demônios que estava dentro daquele homem não queria de jeito nenhum que Jesus chegasse até lá para libertá-lo. Eles sabiam que Jesus estava indo. Por isso que Jesus repreende o mar e diz: cala-te vento e aquieta-te mar. Da mesma forma como ele manda um demônio calar-se e aquietar-se. É a mesma palavra. Muitas vezes, irmãos, quando Jesus está indo fazer algo tremendo na nossa vida, tempestades podem se levantar. E aí a gente fica pensando assim: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque eu estou passando por problemas. Hoje eu estava conversando sobre isso. Quando eu me converti, eu entreguei a minha vida a Jesus, os demônios me importunaram muito. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, numa das noites que eu acordei com um barulho muito grande dentro da minha casa. Minha casa era no andar de cima e a loja que eu tinha era no andar de baixo. E eu tinha 3 televisores, que era de uma locadora. E a caixa daqueles televisores caiu no chão, assim, no meio da madrugada, na verdade, às 3 da manhã. E eu tinha recém entregue minha vida a Jesus. E eu falei: Senhor, o que é isso? Isso nunca aconteceu. Que coisa é essa que está acontecendo na minha casa? E fiquei muito inquieto com aquilo, mas mandei arrumar e coloquei de volta no lugar. Mas aí na outra noite estourou a tampa do fogão. Aquilo fez um barulho, irmãos, enorme. Eu acordei 3 da manhã de novo. Eu acordei assim inquieto, falei assim: mas o que está acontecendo? Nós nem usamos o fogão, como é que essa tampa estoura? Porque se ela tivesse ficado baixada em cima do calor, tudo bem, mas nós nem usamos. Como é que estourou isso assim do nada? Na outra noite, eu estava na minha cama lendo a Bíblia, e quando eu olho para a porta do meu quarto, passa um vulto. E eu achei que era uma pessoa de verdade. Fechei a porta do quarto, deixei a Márcia e as crianças e fui atrás. Sabia o que estava acontecendo? Eu não sou tão corajoso assim, mas era necessário, irmãos. Quando você me vê contando, você pensa assim: nossa, o pastor é muito macho. Marro mesmo. E eu fui ver o que estava acontecendo. E fui ligando todas as luzes da casa a fim de encontrar onde está o bandido. Mas não encontrei ninguém dentro da casa. Aí voltei para o meu quarto e falei: Senhor, eu estou ficando doido? Eu estou vendo coisas? As coisas estão estourando aqui em casa? Eu entreguei a minha vida ao Senhor? O que está acontecendo? Na outra noite, todas essas noites assim, eu estava indo no banheiro, todas as portas do quarto do meu filho, do Pedro, abriram e fecharam ao mesmo tempo, igual naqueles filmes de terror. Eu estava indo para o banheiro, ainda bem que eu estava indo para o banheiro. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí o meu pastor me ensinou. Ele falou: olha, até agora você levou a vida do teu jeito. Você nunca deu trabalho para o inferno. Você nunca se posicionou em Cristo. Você nunca o confessou e nunca andou em seus caminhos. Agora você está andando. E agora o inferno também se levantou para fazer oposição a você. Eu falei: agora estou entendendo. Então quer dizer que essa briga não é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Essa briga é porque eu estou fazendo alguma coisa certa? Ele falou: exatamente. Porque nós cristãos, às vezes, irmãos, enfrentamos lutas, e porque enfrentamos lutas, achamos que estamos fazendo alguma coisa errada. Não, às vezes nós enfrentamos lutas porque justamente estamos fazendo o que é certo. Pense, lembre-se do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, não ia tudo bem com ele? Ele não tinha aprendido a palavra aos pés de Gamaliel? Ele não era um membro respeitado do Sinédrio? Ele não era um homem que todas as coisas estavam organizadas da vida dele? Pois é, o dia que o Senhor se encontrou com ele, isso acabou.
O apóstolo Paulo agora passa a ser perseguido, não sai da cadeia, entra no navio, é naufrágio, é açoite, é prisão, é perseguição. E ele está fazendo alguma coisa errada? É claro que não. Mas ele está fazendo forte oposição ao inferno, e o inferno não vai deixar barato. Então a primeira coisa que nós precisamos entender à luz desse texto: os demônios existem, e os demônios fazem oposição àqueles que servem ao Senhor Jesus. Amém? Deu para entender? Você tem um inimigo. Teu inimigo é o diabo. Teu inimigo são os demônios. Seu inimigo é como esta legião que está aqui dentro desse homem. Eles existem, eles falam, eles pensam, eles articulam, eles têm planos, eles agem contra você e contra mim. Ou nós nos levantamos e mandamos parar e nos posicionamos, ou nós vamos levar uma surra atrás da outra sem entender o que está acontecendo. Tem muito crente que está andando em círculos porque não consegue discernir. Então deixa eu te ajudar. Esse gadareno não ficou endemoniado do dia para a noite. Esse gadareno não foi parar naquele cemitério do dia para a noite. Esse homem não foi atormentado por todos esses 6.000 demônios de um dia para o outro. Demônio não vai aonde o ambiente é limpo. Demônio vai aonde o ambiente é sujo. É como mosca. Mosca vai onde tem sujeira, rato vai onde tem sujeira, barata vai onde tem sujeira. Os demônios serão sempre um efeito colateral do pecado. Aonde tem pecado, tem demônio. Aonde tem injustiça, tem demônio. Aonde tem situações que não foram resolvidas à luz da palavra de Deus, ali haverá algum tipo de opressão demoníaca em algum nível. Aqui nós estamos falando de um nível alto, de um homem que já perdeu a sua identidade, não tem mais nome. Um homem que já perdeu a sua dignidade, não tem mais roupa, ele anda nu. Um homem que já perdeu a sua paz, porque ele se fere de dia e de noite, ele não tem mais paz. Porque quando a pessoa vai se afundando na lama do pecado, e o pecado é assim, a pessoa vai cauterizando a consciência, vai justificando, vai deixando para lá, isso não tem problema, Deus entende, Deus perdoa. Não, irmãos, pecado precisa ser confessado e abandonado, porque se não for confessado e abandonado, os demônios estarão lá. E talvez a maior vantagem que o diabo tenha na vida de uma pessoa é fazê-la acreditar que ele não existe, é fazê-la acreditar que ele não está ali, é fazê-la acreditar que ele está anulado. Não, irmãos, o diabo existe, ele caminha pelo mundo, o plano dele é te matar, é te roubar e é te destruir. Ou você entende isso e se posiciona, ou você vai sofrer. E o único jeito de mandar o diabo recuar é confessando o pecado, limpando a vida e vivendo a pureza, vivendo santidade, vivendo em oração, vivendo aliado com a palavra de Deus. Diga amém. Amém. Você entendeu isso? Se você não viver isso, você vai ser alvo das astutas ciladas do diabo e você não avança. Esse homem, ele estava nesse estado porque ele não resolveu aquela situação. E ele foi para um estado tal que não tem mais como. Aí Jesus vai cumprir a sua palavra quando diz: eu sou o bom pastor, eu vou atrás da ovelha que se perdeu. E Jesus agora deixa tudo e vai atrás deste homem que é uma ovelha perdida. E é interessante como o mundo espiritual reconhece a presença de Jesus. Quando Jesus coloca o pé naquela terra, aqueles demônios todos já vêm se ajoelhando e dizendo: Senhor, o que o Senhor quer? Eles sabem quem chegou, eles sabem da autoridade de Jesus, e eles sabem do poder de Jesus. Então Jesus chega, atende o pedido dos demônios e os manda aos porcos, e os porcos se afogam. E agora Jesus liberta aquele homem, e a palavra de Deus diz que aquele homem agora está lúcido e bem vestido, e no seu perfeito juízo conversa com Cristo. Quando Cristo entra na nossa vida, nós precisamos ter lucidez, lucidez. Quando Cristo entra na nossa vida, as coisas ficam claras, o juízo volta. Quando Cristo entra na nossa vida, a dignidade volta. Ele nos dá vestes novas, Ele nos dá roupas novas, Ele nos dá dignidade.
Quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos dá uma missão. E a missão que Jesus deu a este homem é a mesma missão que Jesus hoje creio que dá para você e para mim. Porque Jesus disse para ele: não, você não vai vir atrás de mim agora. Você vai voltar lá. Irmãos, é muito difícil isso que Jesus está pedindo. Nós precisamos olhar o cenário. O homem andava nu, se cortava com pedras e era endemoniado de uma legião. Tudo o que aquele homem queria fazer era sumir daquele lugar. Eu acho que você e eu iríamos querer a mesma coisa. Você não ia querer ficar numa cidade onde as pessoas viram você nu, aonde viram você num estado horroroso, sujo, endemoniado, se cortando com pedras, arrebentando grilhões, violento. Mas agora ele está limpo, curado, sarado, restaurado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus. Assim Jesus fez na sua vida. E a direção divina de Deus para você hoje e para mim, precisamos voltar ao lugar que Jesus mandou. E Jesus disse para ele assim: você não vai atravessar o mar da Galileia comigo, você não vai para onde eu vou agora. E Jesus agora estava indo lá para curar a filha de Jairo. É isso que ele vai fazer agora. E ele falou para aquele homem: você não vai, você vai ficar. E você vai anunciar a minha palavra. Porque agora você tem um testemunho. Porque eu fiz algo tremendo na sua vida. Todas essas pessoas te conhecem. Decápolis, essas 10 cidades que estão aqui ao redor, conhecem você. E essas pessoas não querem que eu fique aqui. Elas estão me mandando embora por causa do prejuízo com os porcos. Mas eu vou deixar você como um missionário nessa terra. E você vai ficar para anunciar a minha palavra. E a palavra de Deus diz que todos que ouviram a palavra daquele homem curado, todos se maravilhavam. E o Espírito Santo me inquietou muito com isso hoje. Porque Deus também te tirou do lixo, como me tirou do lixo. Deus te tirou do meio da lama, como me tirou do meio da lama. E nós precisamos voltar àquele lugar aonde antes nós fomos motivo de escândalo, onde antes as pessoas nos viram como nós éramos sem Cristo, onde antes lugares que nós talvez não quiséssemos voltar nunca mais. A palavra de Deus está dizendo: volta e anuncia o Evangelho. Volta para aquelas pessoas que te conheciam antes e fala para elas das maravilhas que Deus está fazendo na sua vida. Volta aos seus amigos que bebem até cair, volta aquelas pessoas que estão usando drogas, volta aqueles casais que estão querendo se separar, volta para aquelas situações que estão sendo perdidas pelas mágoas, pelas dores. Volta naquele lugar e anuncia a minha palavra. Não adianta só vir aqui, tem que ir, tem que anunciar, tem que falar, tem que testemunhar do que Deus está fazendo na nossa vida. É vida na vida que vai trazer transformação, irmãos. O pessoal, o povo, eu estou cansado de rituais. Eu quero crer num Deus vivo que transforma a vida das pessoas. Eu quero acreditar que esse Jesus, irmãos, eu quero acreditar num Jesus que desce do púlpito, de um Jesus que não usa batina, de um Jesus que caminhava no meio do seu povo. Onde é que Jesus caminhava? No meio do seu povo. E ele ia, e ele tocava, ele abraçava, ele ama. E nós somos o povo de Deus nessa terra. Tem gente que está pensando em se matar. Tem gente que está como esse endemoniado gadareno. Tem gente, irmãos, que está só o farelo, está só o pó, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas você é um filho, uma filha de Deus. Deus já não fez coisas tremendas na sua vida? Então o que Jesus está dizendo é assim: volta lá e fala, anuncia, não tenha medo, o Senhor está com você.
Irmãos, nós não podemos mais viver somente uma religiosidade. Nós precisamos voltar a acreditar que nós podemos fazer muito mais do que nós já fizemos. Irmãos, nós podemos ir mais longe. Eu acredito nisso. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim: não, pastor, o senhor está enganado comigo. Eu não consigo ir tão longe assim. Eu quero dizer um negócio para você. Eu pensava isso de mim até semana passada. Até semana passada. E Deus me levou para subir uma montanha que você não tem noção. Um dia, homem, você vai em nome de Jesus. Aí você vai ver do que eu estou falando. E eu falei para Deus: Senhor, eu não tenho força. E eu não tinha mesmo. E quando eu não tinha mais força, o Espírito Santo me disse: clame. E eu clamei. E o Senhor me disse: eu sou a tua força. Você está entendendo? Vai ter situações que não tem resposta. E aí, se você obedecer, Deus vai falar para você: eu sou a resposta. Só vai. Só obedece. Deixa que eu faço. Amém, irmãos? Essa vida que a gente precisa, irmãos. Minha vontade é de ficar só aqui embaixo, é tão bom. Deixa eu subir de novo. Depois eu desço de novo. Eu emagreci, irmão, emagreci. Tem que perder barriga para se movimentar mais. Nós precisamos ficar mais fortes espiritualmente, mais ousados espiritualmente. Nós precisamos ir mais fundo espiritualmente. Porque, irmãos, a situação deste homem aqui, de Gadara, é a situação que estamos vivendo hoje. Infelizmente. Está cheio de gadareno ao nosso redor. E que resposta a igreja está dando? Que resposta eu e você estamos dando? Nós somos aqueles que fomos alcançados pelo Evangelho da graça do nosso Senhor. Nós somos os filhos de Deus e nós temos o Espírito Santo. Nós temos uma promessa de Deus. Temos ou não? Temos. E Deus não disse que se a gente crê, os sinais acompanham aqueles que creem. Não é para pedir o sinal vem atrás. Não é para pedir a bênção vem atrás. Se você obedecer a Deus, a bênção te persegue. Se você crê em Deus, o sinal te acompanha. Deus quer ver mais em nós atitudes do que pedidos. E eu quero te encorajar a ser esse tipo de crente, de cristão, que crê, que avança, que não tem medo, que faz o que Jesus mandou. Porque se você fizer isso, sua vida vai ser muito mais legal. A sua vida vai ser mais dinâmica. A sua vida vai ser uma vida que não tem rotina, maçante, mas é uma aventura andar com Deus. É bom, irmãos, voltar a acreditar. Eu não tive nenhuma dificuldade, irmãos, nenhuma dificuldade, de quando orei por algumas pessoas para que elas fossem curadas. Eu não tive nenhuma dificuldade de acreditar que elas seriam curadas. Mas se elas não fossem, eu não tenho nenhuma dificuldade de continuar orando para que sejam. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o meu tempo, é sobre o tempo dEle. Não é do meu jeito, é do jeito dEle. A minha parte é obedecer. Amém? Então aquele homem ficou e fez o que Jesus mandou, mas se ele não tivesse ficado, se ele não tivesse feito, aquela região não tinha sido abençoada por Deus. Se você não fizer a sua parte, aquela região que só você pode profetizar não vai ser abençoada por Deus. Existe uma área, uma região, uma Decápolis que é sua, que é minha. Ou a gente anuncia e faz o que Jesus mandou, ou as pessoas não poderão se maravilhar com a graça e com o favor de Deus. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor e nem entendido de Bíblia. O que Jesus disse para esse homem foi: vai e fala o que eu fiz na tua vida. É só isso. É só isso. E foi suficiente.
O que eu digo a você hoje é: vai e fale e anuncia para a tua família, anuncia para os teus amigos, anuncia para as pessoas que Deus colocou no teu caminho as maravilhas que Ele tem feito. E se você fizer isso, você fez o que Ele mandou, o resultado é com Ele. Amém? Você entendeu? Não tenha medo. Eu sei que é mais confortável ir para um lugar onde não nos conhecem. Irmão, ser missionário na África é moleza. Amar quem a gente não conhece é moleza. Eu quero ver você amar quem está no teu cotidiano, e você se importar com quem está perto de você, e você ser um missionário onde você está. Aí sim, aí é diferente. Para isso precisa muito amor, muita fé, muita renúncia, muita ousadia, mas aí a graça de Deus vai ser derramada. Amém, irmãos? Te desmotivei ou te motivei? Espero que eu tenha te motivado, porque eu quero que você saia daqui decidido a obedecer Jesus. Não é sobre mim, é o Senhor, é o pedido do Senhor. Nossa boca está fechada demais, porque talvez o nosso coração esteja um pouco frio. Quero desafiar você, irmão e irmã, a orar mais. Se você orar mais, o fogo do Espírito Santo incendeia o seu coração. Se você orar mais, o teu desânimo some, a sua apatia vai embora, o medo desaparece, porque quando nós oramos, Ele vem, Ele responde, Ele muda tudo. Amém, irmãos? Então ore, porque se você não orar, você não vai conseguir fazer o que eu estou te falando. A oração, irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida, porque a oração é buscar a face de Deus. Você pode ficar em pé? Eu quero falar para você. Quem Jesus colocou no seu coração que você tem que anunciar? Quem Jesus colocou no seu coração que você tem que voltar e falar? E falar das coisas que Deus tem feito na sua vida? Quem Ele colocou? Lembra aqui que no começo você orou com uma cadeira que não tinha uma pessoa? Quem Deus colocou no seu coração? Por quem você está lutando e guerreando além de você? Irmãos, essa é outra coisa que precisa mudar na gente. Nós estamos brigando demais por causa das coisas que queremos e esquecemos das coisas que Deus quer. Pare de brigar com Deus sobre aquilo que você quer e comece a concordar com Deus sobre aquilo que Ele quer. Se você fizer isso, você vai ver resultado que você nunca viu na sua vida. Amém? Então vamos orar. Quero desafiar você essa noite a dizer: Senhor, eu quero ver os teus milagres através da minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor use a minha boca. Senhor, eu não vou ter vergonha nem medo de falar com quem o Senhor me mandar. Porque, irmãos, o pedido do gadareno não estava errado. Deixa-me ir contigo, Senhor. Não estava errado. Mas Jesus disse: não, você precisa ficar, e você precisa anunciar. Talvez você tenha falado com Deus: Senhor, eu gostaria tanto de fazer isso ou aquilo, mas a direção de Jesus para você, a direção divina pode ser: não, meu filho, é onde você está que você deve falar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude. É tão fácil, Senhor, ser bênção aonde ninguém nos conhece.
É tão fácil começar coisas novas em lugares diferentes, com pessoas novas. Mas, Senhor, como é difícil voltar para o lugar de onde o Senhor nos tirou e naquele lugar ser um missionário do Senhor. Como é difícil, Senhor, enfrentar os olhares, os julgamentos, as ironias, as críticas. Como é difícil, Senhor. Mas se essa é a tua vontade, Senhor, eis-nos aqui. Queremos fazer do teu jeito. Queremos cumprir o teu propósito nessa terra. Queremos anunciar a tua palavra e ver os teus milagres. Queremos que todos se maravilhem com o mover do Senhor no meio de nós. Amém? Quem é que Deus colocou no seu coração? Nós temos ainda uns minutinhos, então deixa o seu lugar e vem. Traz essa pessoa que está no seu coração até o altar e fala: Senhor, eu vou começar a orar por essa pessoa, por essa e por essa, que fazem parte da minha vida, da minha caminhada, da minha história. E Senhor, eu tenho me calado, mas eu não vou mais me calar, eu vou anunciar como o Senhor disse. Eu não sei pregar, mas eu posso contar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não sou conhecedor de Bíblia, mas eu sou conhecedor do Deus Todo-Poderoso, que faz muito mais além do que a gente pede, pensa. Senhor, eu quero obedecer o Senhor, porque se eu te obedecer, o Senhor vai agir. Eu não quero mais do meu jeito, Senhor, eu quero do teu jeito. Coloca amor no meu coração por pessoas que às vezes até me desprezaram, me humilharam, viraram as costas para mim, mas o Senhor me manda amar, o Senhor me manda voltar, o Senhor me manda pregar o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos com isso, Senhor. Ajuda-nos com isso. Ajuda-nos com isso, Senhor. Porque aquele homem gadareno, ele foi amarrado com grilhões pelas mesmas pessoas que depois ele anunciou o Evangelho. Existem pessoas que não entenderam antes nossa condição e talvez tenham nos feito alguma coisa ruim, mas o Senhor nos manda voltar para abençoar e contar dos grandes feitos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude com isso. Nós cremos, Senhor, que esse é o caminho do avivamento. Quando nós voltamos no nosso passado com o Evangelho nos nossos lábios, anunciando as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos orar juntos? Vamos orar? Chega aqui pertinho de mim. Vamos orar juntos. Olha, difícil coisa que o Senhor nos pede hoje. Difícil. Jesus estava falando para aquele gadareno: todo esse pessoal te viu nu, pelado. Pois é, você vai ficar no meio deles. Essa sociedade que eu estou te mandando ficar no meio dela foi a mesma que te amarrou com os grilhões. A única coisa que a sociedade conseguiu fazer com o gadareno foi isolar ele, amarrar ele, mas também não adiantava. Talvez ele, depois de liberto, dá para ver isso no texto, a vontade dele era de fugir daquele lugar, ir embora daquele lugar com Jesus, ir para outro lugar. Difícil coisa Jesus pediu: fique. Ame quem te maltratou. Ame quem não entendeu a sua condição antes. Ame uma sociedade que não te ofereceu nenhuma resposta. Ame homens que não te trataram bem. E anuncie no meio deles a minha grande salvação e o meu grande poder. É isso que Jesus nos pede, irmãos. Para anunciar a todos o seu grande poder
tão grande salvação. Diga: Senhor Jesus, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Eu vou anunciar a todas as pessoas as maravilhas do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, eu vou glorificar o teu nome. Eu não me importo com a minha reputação, com o que vão pensar de mim. Não importa. Eu só me importo com o Senhor e com a sua palavra. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É só isso. Não se importe. Não se importe. Só fala. Só anuncia. Fala das maravilhas de Deus. Fala o que Deus fez por você. Fala para as pessoas de onde Ele te tirou. Fala para as pessoas que estão perto de você quem você era antes de Jesus. Aquele homem podia dizer: eu era um resto de homem, uma sobra de homem, um aborto vivo, uma maquete da miséria. Mas hoje eu sou um homem transformado em perfeito juízo e com dignidade por causa do nome de Jesus. Assim também nós, irmãos, estávamos mortos nos nossos pecados, mas hoje estamos vivos para Deus por causa do sangue de Jesus. Não se cale mais, porque por causa de que muitos estão se calando, muitas pessoas ainda estão se matando, muitas pessoas ainda estão se drogando, muitas pessoas ainda estão se ferindo, muitas pessoas ainda estão perdidas por causa do silêncio de uma igreja que deveria estar anunciando. Anuncie. Faça o que Jesus mandou. Anuncie. Não tenha vergonha. Não tenha medo. O Senhor mandou fazer, faça. Porque senão você vai ser um religioso, uma religiosa. E uma coisa que dá ânsia de vômito em Deus é gente religiosa. Ele não gosta disso. Ele gosta de filhos. Filhos que o amam. Livre-se da religiosidade e volte a ser um filho que ama a Deus e obedece a Deus. Religiosidade não agrada a Deus. Rituais não agradam a Deus. Corações entregues agradam ao Senhor. Pai querido, nós não queremos ser uma igreja de faz de conta. Não queremos, Senhor. Nós queremos ser aquilo que o Senhor sonhou para nós. Então não nos deixe, Pai, enganar. Não nos deixe, Senhor. Faça-nos radicais contra o pecado e extremamente amorosos com os homens. Que os nossos lábios não se fechem, mas que a Tua graça possa fluir no meio de nós, porque a Tua palavra nunca jamais voltou vazia. Em nome de Jesus, amém. Eu quero encerrar com o testemunho do Pedro. Você ouviu o que o Pedro e a Isabel falaram? O casamento deles ia acabar, e ia mesmo, né, Pedro? Ia mesmo, já estava decidido. Eu não fui lá, irmãos, para falar o que eu acho. Eu fui lá e falei o que Deus acha. E aí o Pedro e a Isabel estão aqui até hoje. Eu preciso dizer a você: pare de falar o que você acha. O que você acha não importa, o que você acha não interessa. O que você acha não muda a vida de ninguém. O que você acha não vai transformar a vida de ninguém. Mas se você falar o que Jesus mandou, as coisas mudam, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle, e a palavra dEle não volta vazia. A palavra dEle é poderosa. A palavra dEle quebra os grilhões. A palavra dEle coloca os demônios no chão. A palavra dEle faz milagres. A palavra dEle salva. Coloca nos teus lábios essa palavra e você vai ver o que vai acontecer. Pai querido, nós queremos ser isso, Senhor.
aqueles que anunciam a tua palavra. Nós não queremos ser uma igreja que depende de pastor. Senhor, por favor, não permita isso nessa igreja. Nós somos os teus filhos, todos nós. Então, Senhor, se somos o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva tua, então usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, porque nós cremos que dá para fazer muito mais, mas muito mais mesmo, muito mais. Fica conosco, Senhor, e nos dê essa alegria e essa força. Coloca sangue nos nossos olhos, Senhor, força nos nossos braços, porque nós vamos avançar e não vamos nos intimidar com nada e nem com ninguém. É a nossa oração, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.